caminhoneiros vão receber R$ 2.000 de auxílio no dia 9 de agosto. Prévia da inflação cai pela quarta vez seguida. E você vai ver também. Confiança do consumidor sobe meio ponto percentual em julho. Guerra na Ucrânia completa 5 meses sem previsão de cessar fogo. São Paulo anuncia operação de combate à varíola do macaco. E uma reportagem especial mostra que o uso do capacete reduz o risco de morte em 40%. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13h02, quase 3 já, pelo horário de Brasília. Boa tarde para você também, Daniela Parisi. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, o governo federal antecipou o pagamento de alguns auxílios da PEC social. Os caminhoneiros, por exemplo, vão receber a partir do dia 9 de agosto R$ 2.000. O valor é referente às parcelas de julho e agosto. As famílias inscritas no Auxílio Brasil também foram beneficiadas. A partir de agosto, a parcela de agosto foi antecipada. O calendário com a mudança foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O governo antecipou de 9 a 11 dias, a depender do final do número de identificação social, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. As parcelas dos outros meses restantes do ano não vão ser afetadas pela mudança. O programa garante um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. De agosto a dezembro, o programa vai pagar um benefício mínimo maior de R$ 600. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As famílias com renda de R$ 105 a R$ 210 também podem receber, desde que tenham entre os seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com maior número de beneficiários, quase 8.600.000 famílias. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Entre os estados, a Bahia lidera no número de famílias contempladas, com 2.600.000 ao todo. Também há mais de 1 milhão de contemplados nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão. O mercado financeiro reduziu pela quarta vez seguida a previsão para a inflação neste ano. Os dados do Boletim Focus revelaram ainda que aumentou a estimativa de crescimento para o PIB. Mais uma vez, a projeção do mercado financeiro para a inflação deste ano recuou. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, passou de 7,54% para 7,30%. Para 2023, a expectativa para o índice de preços ao consumidor amplo é de um avanço de 5,2% para 5,3%. De acordo com analistas, as reduções de várias tarifas públicas, como a da energia elétrica e da gasolina, influenciaram no resultado. Os economistas também melhoraram a expectativa de crescimento da economia brasileira, de 1,75% na semana passada para 1,93%. O número se aproxima da alta de 2% esperada pela equipe econômica do governo federal para o Produto Interno Bruto deste ano. Para o ano que vem, a estimativa caiu levemente para 0,49%. O número está próximo ao 0,5%, projetado nas últimas 4 semanas. Os analistas também mantiveram as previsões para a taxa básica de juros em 13,75% para este ano e 10,75% para 2023. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a previsão inflacionária. O Boletim Focus reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. O índice de confiança do consumidor registrou alta de meio ponto percentual em julho, 79,5 pontos. O resultado da sondagem é influenciado pela melhora da confiança do público de baixa renda. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 0,3 ponto para 78 pontos.
Mesmo com os incentivos do governo, como o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não foi possível reverter a situação. Apesar disso, é esperado uma melhora das perspectivas sobre a economia e o emprego. Para os próximos meses, o índice de expectativas subiu 0,7 ponto e está em 86,6, o maior nível desde agosto de 2011. Após 2 meses de altas, o indicador que mede o impulso de compra para bens duráveis apresentou queda de 0,9 pontos e fecha julho em 67,7 pontos. O resultado reverte uma tendência que vinha de 2 meses de alta. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou 5 meses neste domingo. O conflito já é considerado o mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Verdade, mas o pior de tudo é que mesmo com elevados números de destruição e mortes, não há previsão para um cessar-fogo no leste europeu. O confronto entre russos e ucranianos continua deixando um grande rastro de destruição e morte. De acordo com dados da ONU, 5.024 civis foram mortos e 6.520 ficaram feridos desde o início da guerra no leste europeu, no dia 24 de fevereiro. A maioria das mortes ocorreu nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, onde 2.951 civis morreram. Em 5 meses, a guerra deixou mais de 11,5 milhões de refugiados. 6,3 milhões de pessoas precisaram se deslocar dentro do país. A Polônia foi o país europeu que mais recebeu pessoas que fugiam dos ataques russos. O exército russo continua com uma grande ofensiva na região leste da Europa e avançou no seu objetivo de conquistar toda a região de Donbás. Mas ainda está distante da capital, Kiev. A cidade de Mariupol, no sudoeste do país, foi uma das mais devastadas pela guerra. Do outro lado, a Rússia enfrenta severas sanções econômicas da comunidade internacional. Várias empresas deixaram o país após a invasão da Ucrânia. Entre elas, muitas abandonaram os investimentos feitos desde 1991 com a dissolução da União Soviética. O país deixou de contar com serviços de grandes marcas, grifes e gigantes da tecnologia. No campo diplomático, a Ucrânia deu um passo importante no último mês, ao receber o status de candidata a ingressar na União Europeia. O processo completo da adesão, no entanto, pode levar muitos anos para ser efetivado. É muito importante lembrar que Rússia e Ucrânia respondem por 30% do comércio mundial de trigo e grãos. A guerra entre os dois países tem afetado a economia de vários outros. Para comentar os impactos econômicos, nós conversamos com um especialista, o economista Alexandre Lohmann. Vamos conferir com o Kleber Werneck. Como a gente acabou de ver, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia completou 5 meses no domingo. E a primeira pergunta que eu faço para o Alexandre Lohmann é o que esse período tem representado para a economia global e especificamente para a economia brasileira. Kleber, obrigado pelo convite. Então, essa guerra na Ucrânia, ela representa um choque inflacionário global, encareceu o preço da energia, os preços dos grãos, e o Brasil já estava numa crise inflacionária por causa da crise hídrica, né, que agora melhorou, né, nesse aspecto, mas então, o Brasil foi impactado por uma segunda crise inflacionária. Que essa crise, essa vez, foi global, né, não só atingiu o Brasil, mas o mundo todo. Correto. E recentemente os dois países anunciaram um acordo para a exportação dos grãos da Ucrânia. Inclusive foi o primeiro acordo que envolveu aí um consenso entre os dois lados. O que representa esse acordo para a economia? Eu acho que é positivo, porque se você observa o preço do trigo nos mercados internacionais, os preços explodiram para cima, né? Quase chegou a subir 100% quando surgiu a guerra, porque a Rússia e a Ucrânia são um produtor muito importante, muito relevante, né, na produção mundial de trigo. Então, o conflito entre esses dois países fez que o preço subiu bastante. Agora que teve esse acordo e também, né, que a guerra ela gerou um medo de uma recessão mundial, os preços do trigo voltaram para o patamar pré-guerra. E a perspectiva do acordo, justamente, ela ajuda a essa queda dos preços. Correto. E a grande preocupação do mundo todo é que não há previsão para um cessar-fogo. À medida que esse conflito se prolongue, quais as consequências que o mundo pode ter, e especialmente o Brasil?
Infelizmente, sim, não tem previsão de fim desse conflito. Então, é esperado que as dificuldades relativas aos preços da energia continuem. O temor de uma recessão mundial fez cair um pouquinho os preços do petróleo, o que foi visto no Brasil quando a Petrobras cortou os preços da gasolina, né, há pouco tempo. Mas a continuação do conflito impede que o petróleo caia mais, né? Quando o conflito vai ser resolvido, é para esperar que os preços voltem para um patamar mais normal relativo à gasolina e diesel. E para finalizar, Alexandre, as sanções à Rússia têm surtido efeito? Até quando você acha que o país pode resistir a essa série de medidas contra a economia russa? Então, eu acho que a Rússia conseguiu resistir relativamente bem às sanções. O câmbio da Rússia foi muito para cima, porque a Rússia exporta trigo, petróleo, gás, muitas matérias-primas que subiram bastante de preço por causa das sanções. Então, de uma maneira muito estranha, a Rússia se beneficiou das sanções. E esse dinheiro a mais que ela conseguiu ter por causa das sanções ajuda a aliviar o impacto na atividade. E parece que os países ocidentais foram os mais impactados pelas sanções que a Rússia foi. Isso é um problema que não era previsto por parte dos Estados Unidos e da Europa. Nós acabamos de conversar com o economista Alexandre Loma, que é especialista em economia internacional. Muito obrigado pela sua participação. E você vai ver a seguir, São Paulo anuncia operação contra a varíola do macaco. Cidade já tem quase 450 casos da doença. E você vai ver também, capacete salva vidas. O uso do acessório diminui em até 40% o risco de morte. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia de esporte, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani, e hoje é dia de comentário do nosso especialista em esporte, o Leonardo Félix. Aliás, ontem foi o fim, né? Acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e é sobre isso que ele vai falar pra gente hoje. Boa tarde, Léo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E eu queria que você fizesse uma análise dessa primeira metade do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Daniela, e a todos que nos assistem aqui na HIT. Esse primeiro turno, ele vem mostrando a sequência vitoriosa do Palmeiras. Ele que no primeiro turno teve aí nessas primeiras 19 partidas apenas 3 derrotas e vem muito bem e com certeza vem mantendo essa regularidade, coisa que não acontecia desde 2018, quando foi campeão brasileiro pela última vez, né? A gente destaca individualmente o Gustavo Scarpa, que já tem um pré-contrato com o time lá da Inglaterra, da Premier League, mas vem se destacando individualmente até superior às performances recentes do Rafael Veiga e de outros jogadores. A garotada também tem aparecido. Ontem teve gol de garoto também. O menino fez um gol e colocou aí o Palmeiras na frente, decretando números finais ao placar de ontem, né? 2-1 em cima do Internacional. Palmeiras campeão, digamos assim, provisório. Primeiro turno, o Palmeiras foi a melhor equipe. Mas eu destaco também outros times ao longo dessa competição, dessas 19 partidas. Fluminense do Fernando Diniz vem tendo uma sequência muito boa, não perde a 10 partidas no campeonato. Cano tem sido decisivo, artilheiro do campeonato com 12 gols. O Paulo Henrique Ganso também tem feito muitas boas jogadas e municiado o ataque. E o John Arias, o colombiano, também vem se destacando. Outro destaque também desse primeiro turno, a gente não pode esquecer, é essa retomada do Flamengo depois da troca de comando com Dorival Júnior à frente da equipe. E o Pedro, que desandou a fazer gols, são 9 gols nas últimas 7 partidas. Mas a gente não pode também deixar de ter o destaque negativo. Apesar de ainda estar ali pertinho do G4, estar ali no bolo, o Atlético Mineiro, ele não tem tido as performances do ano passado. E a gente esperava mais do Galo, não é verdade, Kleber? E agora, rapidinho, para finalizar, vou colocar você contra a parede. Ainda falta metade do campeonato. Quem vai ser o campeão, a sua opinião hoje? Na minha opinião, seguindo toda a sequência dos últimos 2 anos e agora cada vez mais regular, o Palmeiras tem chance de garantir mais um título brasileiro. Essa é a minha opinião.
Mais uma vez, muito obrigado pela participação e torcedor pode cobrar o Léo depois, então. E eu sigo por aqui, voltando a falar sobre o nosso Brasil. A Prefeitura de São Paulo anunciou uma operação para combater a varíola do macaco. A Secretaria Municipal de Saúde estruturou uma operação de atendimento, diagnóstico e monitoramento para os casos de varíola do macaco. No sábado, a Organização Mundial da Saúde decretou que a doença é uma emergência de saúde pública global. Até sexta-feira, a capital contabilizava 442 casos registrados, sem sinais de agravamento. Com a nova realidade internacional, a mobilização dos países para combater a doença deve aumentar. O atendimento para os casos de suspeita de monkeypox é feito na rede municipal de saúde, em UBSs, pronto-socorros e pronto-atendimentos. Segundo a Prefeitura, a rede de atendimento está preparada para fazer a coleta de amostras das lesões na pele para análise laboratorial. São suspeitas da doença as pessoas de qualquer idade que, a partir de 15 de março, tenham apresentado início súbito de erupção cutânea aguda, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo, incluindo a região genital. O sintoma pode ou não estar associado a febre, dor nas costas e dor de cabeça, entre outras manifestações. Também deve ser levado em conta o histórico de viagem do paciente, além do contato com pessoas que tenham viajado para países com o surto. Olha, recentemente, muita gente deve se lembrar, um vídeo viralizou na internet com um acidente de trânsito entre um ônibus e um motociclista. O jovem sobreviveu e muita gente acredita que foi um milagre. Mas por trás dessa situação, que fez muita diferença, foi o uso do capacete, né, Dani? Pois é, Kleber, esse acidente ele viralizou. Muita gente ficou sabendo e ele trouxe um alerta. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o uso do capacete pode reduzir o número de mortes em até 40%. As imagens são impressionantes. O motociclista está prestes a fazer uma curva quando um ônibus aparece e não consegue frear a tempo. Ele tenta desviar, mas cai e vai parar embaixo do ônibus, com a cabeça bem na direção da roda do veículo. Por pouco, algo pior não acontece. O jovem, de 19 anos, sobreviveu graças ao uso do capacete. E, além dele, outros já foram salvos pelo item. Nunca caí de moto, mas eu acredito que o capacete sim, salva vidas. Graças a Deus nunca precisou salvar, mas o capacete é um uso essencial e salva a vida sim. Graças a Deus não, mas é muito importante. Sim, já salvou já algumas vezes. Segundo a lei de trânsito brasileira, conduzir uma moto ou um passageiro sem o item de segurança é considerado infração gravíssima, podendo ter multa de até R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Um valor considerado baixo, perto do que a falta deste item pode fazer. Estudos ligados à Organização Mundial da Saúde mostraram que o risco de morte pode ser reduzido em até 40% com a utilização do capacete e em até 70% as chances de lesões mais graves na cabeça em caso de queda. Mas não basta escolher um capacete com um design legal. O importante é estar atento às normas de segurança na fabricação do item. Segundo Doralice Ângela, fiscal e diretora de fiscalização do IPEM São Paulo, o capacete precisa ter certificação. A princípio, em primeiro lugar, o fabricante ou importador, ele tem que certificar o capacete, passar por um órgão que é credenciado pelo Inmetro para fazer a certificação desse capacete. O que vai incluir? Vai ser feito vários testes no capacete de resistência quanto ao impacto. Então, esses testes, eles vão medir cada teste um tipo de impacto que o capacete sofre. Além disso, é necessário seguir algumas outras dicas na hora de escolher o item de segurança. O motociclista deve colocar o capacete e virar a cabeça para os dois lados, garantindo que não está interferindo na visibilidade. Ele precisa dar preferência para capacetes que protegem o rosto todo. Ajustar o tamanho para que seja proporcional ao tamanho da cabeça do motociclista. Regular a fivela para que ela não fique solta no queixo. Escolher o equipamento com sistema de ventilação, para que a viseira não embace.
E preferencialmente escolher cores brilhantes e refletoras, que garantem maior visibilidade para outros motoristas. E cada capacete pode atender um tipo diferente de moto. Existem motos que têm proteções, como os para-brisas, e tem motos que não existe essa proteção. Então, muitos fabricantes hoje, tanto os importados quanto os nacionais, produzem o casco do capacete com uma aerodinâmica específica para um tipo de moto. Além disso, o valor do item de segurança pode variar muito. Hoje, no mercado, existem capacetes custando R$ 80 e o valor pode chegar a mais de R$ 3.000. Todos são homologados pelo Inmetro. O que muda é a questão de tecido, material que é produzido o casco, a grossura da viseira e o próprio material que é produzido. Então, cada um vai tendo essa variação. Quanto mais caro o capacete, entre aspas, o material é de maior qualidade. Então, ele traz uma proteção maior, ele traz um conforto maior para o piloto. Em um acidente envolvendo moto, um capacete em boas condições e preso de forma correta pode garantir a vida do motociclista. Mas atenção! Se você passou por algum acidente, mesmo que o impacto tenha sido fraco, é necessário fazer a troca imediatamente. O capacete, ele tem um casco. Então, aquele casco dele, que é a parte externa, ele é resistente. Então, vamos supor, o motociclista sofreu um acidente, teve um impacto no capacete e saiu ileso. Como o caso desse rapaz do ônibus. Só que quando, aparentemente, o capacete vai estar bonitinho, só um arranhãozinho, falando, não teve nenhum, danificou nada por fora. Mas por dentro, a estrutura dele vai estar danificada. E capacete tem prazo de validade. Os fabricantes, eles orientam de trocar pelo menos a cada 5 anos, de 3 a 5 anos. Por quê? Esse material ele vai ressecando com o tempo. Sol, chuva, ele vai perdendo a propriedade dele. E por dentro, a umidade da cabeça, a pessoa soa, então ele vai também perdendo as propriedades de segurança. Apesar das imagens impressionantes do acidente, gravadas por uma câmera de segurança instalada em uma escola, o homem no vídeo saiu andando do local e foi socorrido por pessoas que estavam nas proximidades. Olha, e a certeza que a gente tem mesmo quando a gente vê essa imagem é que milagres realmente existem. Pois é, mais que qualquer capacete, nesse caso, foi Deus. Essa edição fica por aqui. Até mais!